Antes de começar essa história, respire fundo e se prepare, porque hoje você vai conhecer a jornada de uma menina que vivia com um pai violento e que a tratava como escrava. O caminho dela vai se cruzar com o de um barão viúvo consumido pela culpa. E antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de qual cidade você está ouvindo essa história. Seu apoio faz essas histórias de coragem, fé e segundas chances chegarem a mais pessoas todos os dias. O galo ainda não havia cantado quando Amélia já estava desperta. A madrugada no interior de Minas Gerais era fria e úmida, o tipo de frio que queimava os dedos e fazia o ar sair da boca em pequenas nuvens brancas. Ela se encolheu um segundo antes de se levantar, não por preguiça, mas por dor. Cada músculo reclamava, cada costela lembrava uma agressão antiga. E o rosto? Bem, o rosto doía sempre. Aos 18 anos, conhecia mais a dor do que o descanso. Amarrando o cabelo em um coque simples, desceu as escadas da casa de pau a pique que rangia com o vento. No fogão de barro, tentou acender o fogo com mãos trêmulas. As mãos não tremiam pelo frio, mas pela memória do medo. Enquanto soprava as brasas, ouviu o barulho pesado de passos. Antônio Ribeiro vinha descendo e cada tábua do chão parecia sofrer com o peso do homem. Ele tinha 54 anos, o corpo inchado pelo álcool, o rosto endurecido pela raiva e pelos anos de dureza, e o coração, coberto de sombras que ele mesmo criava. Café quente, menina, resmungou sem olhar para ela. A voz dele sempre tinha aquele tom de ameaça velada. Amélia serviu o café na caneca de barro com cuidado. Qualquer hesitação podia virar um golpe. Ela sabia, tinha aprendido da pior forma. Quando o pai bebeu um gole, fez uma careta. Fraco. Além de inútil, é incompetente. Amélia abaixou a cabeça. Hoje tem celebração na igreja, ele disse. Você fica aqui cuidando da propriedade enquanto nós vamos. Ela respirou fundo e decidiu tentar só mais uma vez. Pai, poderia ao menos ir à missa? Não teve tempo de terminar a frase. O tapa veio rápido e forte, lançando-a contra a coluna de madeira da cozinha. A dor explodiu no rosto, quente e úmida. Os irmãos dela, Caio e Roberto, já com mais de 20 anos, riram. Eles aprenderam desde cedo que o sofrimento dela era entretenimento. Amélia limpou o sangue com a manga do vestido desbotado. A vida era isso, trabalho e violência. Desde a morte da mãe, 11 anos antes, vítima da cólera, ela era a escrava da própria casa. Mas havia um refúgio, pequeno, secreto, sagrado, o conhecimento. O padre Lourenço, um homem de boa alma, a ensinara a ler em silêncio, sem que ninguém soubesse. Ele dizia, o conhecimento é um refúgio que ninguém rouba, minha filha. E Amélia acreditava nisso como quem se agarra a uma tábua de madeira no meio de um rio revolto. Ela guardava seus livros numa lata enterrada e revisitava quando podia. Ali era sua verdadeira casa. Quando a família saiu para a celebração, Amélia fez o que sempre fazia. Trabalhou sem descanso, lavou roupas, esfregou o chão, alimentou os animais e tentou ser mais rápida que o relógio. Mas naquela manhã, algo nela pediu um pouco de ar. Decidiu ir ao Ribeirão lavar as roupas, único lugar onde conseguia respirar. O caminho de terra vermelha ainda estava úmido do sereno. O canto de alguns pássaros começava a anunciar o dia, e a água gelada do Ribeirão parecia uma bênção. Ali encontrou Dona Matilde, uma senhora de quase 70 anos, sempre curvada, sempre com olhos que viam mais do que diziam. Menina, esse roxo no seu rosto tá feio demais, murmurou aproximando-se. Seu pai outra vez? Amélia hesitou. Ele estava nervoso. Nervoso ele tá desde que nasceu, resmungou a velha. Você merece mais que isso. Deus há de olhar por você. Mas Amélia já não acreditava em milagres. Parecia que Deus ouvia todo mundo, menos ela. Ao terminar, tomou uma decisão rara. Caminhar até a praça. Era dia de festa na vila de Santa Rosa do Vale. Uma vila pequena, com cerca de 300 e poucas casas de adobe, uma igreja bonita e um coreto onde sempre tocavam violas. A praça estava cheia. Gente conversava, crianças corriam, vendedores gritavam suas ofertas. Amélia ficou num canto, sempre nas sombras, tentando ser invisível. Foi então que o barulho mudou. Um som forte, ritmado, casco de cavalo de raça, carruagem importada, silêncio se formando ao redor. A carruagem negra e polida parou diante da igreja matriz. O cochicho correu entre o povo. O barão voltou. É ele, Roberto de Mendonça. Lindo como sempre, misericórdia. Dizem que ainda lamenta a morte da esposa. Do veículo desceu um homem de presença incontestável. O paletó de linho fino ajustado ao corpo.
o cabelo escuro com fios prateados, a bengala de marfim e os olhos escuros de quem carrega segredos. Amélia estava atrás da escadaria da igreja quando sentiu o olhar. Levantou e encontrou os olhos do barão. Ele viu os hematomas, viu a pobreza, viu o medo, mas viu outra coisa também, dignidade. E aquilo o tomou de surpresa. O barão se aproximou. Qual o seu nome, moça? A voz dele era firme e gentil ao mesmo tempo, uma combinação rara. Amélia Ribeiro, senhor barão. Você sabe ler? Todos ao redor silenciaram e arregalaram os olhos. Aquilo era uma pergunta ousada, quase absurda. Com voz trêmula, ela respondeu. Um pouco. Ele tirou do bolso um livro de poesias de Cruz e Souza. Leia isso para mim. Amélia leu. E à medida que lia, sua voz foi ganhando firmeza, ritmo, sentimento. O barão sorriu. Não um sorriso qualquer. Um sorriso de reconhecimento. Quem a ensinou? Padre Lourenço, senhor. E foi nesse instante que o pai dela chegou, apavorado com a cena. Mas a cena já era maior do que ele. O barão, depois de ouvir Amélia, tomou uma decisão ali mesmo. Ela tem inteligência rara. Quero contratá-la como dama de companhia da minha sobrinha. Seu pai tentou contestar. Mas o barão foi firme e ofereceu 25 mil réis por mês, mais do que a família dela veria em anos. Antônio aceitou na hora. Não por amor, mas porque dinheiro falou mais alto. Amélia correu para casa. Buscou seus livros escondidos e voltou com suas coisas numa trouxa. O barão estendeu a mão. Venha, Amélia. A partir de hoje, sua vida muda. E quando ela subiu na carruagem, deixou para trás um inferno. E sem saber, seguia rumo ao amor, ao mistério e ao destino mais improvável. A viagem até a fazenda levou quase 3 horas. Mas para Amélia, pareceu muito mais. As paisagens mudavam como páginas viradas lentamente. Colinas verdes, vales profundos, cafezais extensos, riachos brilhando sob o sol. Era tudo tão vasto, tão diferente da pequena Santa Rosa do Vale, que Amélia sentia o peito se abrir e uma pergunta constante surgia dentro dela. Como pode o mundo ser tão grande e eu ter vivido tão pequena? Num certo momento, o barão, sentado à sua frente, quebrou o silêncio. Está assustada? Amélia hesitou, olhando para as próprias mãos, sempre machucadas. Um pouco, senhor. Ele a observou com atenção, mas não com julgamento, com curiosidade, com algo que parecia preocupação. Acredito que será mais forte do que imagina, disse ele. Mudar de vida exige coragem, e você já provou tê-la sem sequer perceber. Amélia desviou o olhar, sentindo o rosto corar. Ninguém nunca havia dito isso a ela. Ninguém nunca havia reconhecido mérito algum nela. Obrigada, barão, murmurou. Ele inclinou de leve a cabeça, como quem aceita uma verdade simples. Ele não sabia a totalidade, mas estava dando a chance dela viver uma nova vida. Roberto, corrigiu ele com gentileza. Aqui ninguém precisa me chamar de barão. Amélia demorou alguns segundos para tentar repetir. Senhor Roberto. O nome soou estranho na boca dela. Ele sorriu, um sorriso pequeno, discreto, mas verdadeiro. Assim está melhor. E Amélia sentiu o coração bater um pouco mais forte. Quando a fazenda finalmente apareceu no horizonte, Amélia ficou sem ar. A casa grande era imensa e brilhava sob o sol da tarde. Paredes brancas impecáveis, janelas verdes, telhado amplo, varandas elegantes e jardins perfeitamente cuidados. Era como entrar em outro mundo. O barão apontou com a bengala para a casa. 3 gerações viveram aqui, explicou. E agora você terá seu lugar também. Seu lugar. Aquelas palavras mexeram fundo nela, porque até então, em toda sua vida, ela nunca tivera um lugar. Sempre ocupou espaços emprestados, invisíveis, insuficientes. É muito bonita, disse Amélia, ainda atônita. O barão sorriu de leve. É lar, e espero que se torne o seu também. E naquele instante de generosidade, Amélia soube que sua vida jamais seria a mesma. Ao entrar no casarão, Amélia perdeu o fôlego outra vez. O hall de entrada tinha teto altíssimo, com um lustre de cristal que refletia a luz como estrelas presas nas gotas transparentes. Os móveis eram de jacarandá escuro, lustrosos, e as paredes exibiam quadros de paisagens e retratos da família. Era o tipo de riqueza que Amélia só conhecera em livros. Aproveite para caminhar e ver tudo com calma, disse Roberto. Mas lembre-se, esta casa tem histórias, e todas elas merecem respeito. Amélia assentiu, absorvendo cada detalhe como uma criança que descobre um lugar encantado. Foi quando o mordomo, Benedito, se aproximou. Envergado, severo, mas educado,
Ouviu o que o barão tinha para falar sobre ela. Seja bem-vinda, senhorita Amélia. Prepararei seu quarto imediatamente. Era a primeira vez que alguém a chamava de senhorita. Ela quase chorou. Antes que Amélia pudesse agradecer, ouviu passos descendo a escada. Não passos discretos, passos cheios de personalidade. E então surgiu Mariana. A menina tinha 14 anos, mas carregava a segurança de uma adulta mimada e brilhante. Seus cabelos castanhos ondulados caíam pelas costas em fios soltos, e o vestido de musselina rosa revelava requinte que Amélia nunca imaginara ver de perto. Mariana desceu como se estivesse entrando num palco. Tio, ela é minha nova tutora? Perguntou, estudando Amélia de cima a baixo. Sim, respondeu Roberto. Espero que desta vez você se comporte. A menina riu. A última fugiu porque coloquei uma cobra na mala dela. Uma cobra pequena, corrigiu ele. E não era venenosa. Amélia surpreendentemente sorriu. Cresci na roça. Já espantei cobras maiores com um galho de árvore. Mariana arregalou os olhos. Finalmente alguém que não vai desmaiar por bobagem. A partir desse momento, uma faísca de amizade nasceu ali, sutil, inesperada, mas real. Benedito conduziu Amélia até o quarto que seria dela. Ao abrir a porta, Amélia ficou imóvel. A cama tinha dossel. Os lençóis eram macios. A luz entrava pela janela, iluminando a escrivaninha e a cadeira de leitura. Havia até uma poltrona acolchoada, como aquelas que Amélia acreditava existir apenas em casas ricas de jornais estrangeiros. Ela caminhou até a janela. Os cafezais se estendiam até onde a vista alcançava. O vento balançava as folhas como um mar verde ondulante. E pela primeira vez, o ar que respirou não era de medo, era de liberdade. Foi quando ouviu uma batida suave na porta. Era Mariana, segurando uma bandeja com chá, bolinhos e um sorriso sincero. Pensei que pudesse estar com fome. Aqui sempre servem muito, mas a viagem deve cansar. Amélia sorriu. Obrigada, Mariana. É muita gentileza sua. A menina entrou sem pedir permissão, jeito típico dela, e sentou-se na poltrona. Amelinha, disse ela, já usando um apelido íntimo. Por que aceitou vir trabalhar aqui? A pergunta era direta demais, mas Mariana não era delicada, ela era verdadeira. Amélia respirou fundo. Minha vida na vila não era boa. Seu tio buscou as palavras. Me ofereceu uma chance. A menina a observou com os olhos estreitos. Você apanhava, afirmou, não perguntou. Amélia congelou. Como sabe? Porque eu também apanhei. Quando minha mãe morreu, fiquei sem rumo. Até meu tio me tirar daquela casa horrível onde me colocaram. Tio Roberto nunca me bateu, mas... Ela abaixou a voz. Há coisas enfesadas acontecendo aqui. Como assim? Mariana apontou pela janela para uma pequena construção no jardim. Está vendo aquela casinha? Era o ateliê da minha tia Constança. Ela pintava lá. Fazia quadros lindos. E agora? Está trancada desde a morte dela. Meu tio proibiu qualquer um de entrar. Talvez doa demais para ele, sugeriu Amélia. Talvez... Mariana concordou. Mas há noites em que vejo luz lá dentro. E às vezes... Escuto o barulho. Amélia sentiu o estômago apertar. Já contou isso ao seu tio? Ele diz que é fantasia da minha cabeça. Mas não é. Eu sinto. E Amélia acreditou. Porque a menina tinha olhos que enxergavam verdades que adultos insistiam em negar. Naquela mesma noite, durante o jantar, algo aconteceu. O barão, ou melhor, Roberto, estava mais silencioso do que o normal. Falou pouco, mas quando falou, falou dela. Constança era médica amadora, disse olhando o vinho escuro no cálice. Sabia usar plantas como ninguém na região. Curou muitos trabalhadores. Alguns médicos vinham de longe para aprender com ela. A voz dele tinha saudade. Dor condensada em poucas palavras. Amélia percebeu que Mariana tinha razão. A morte de Constança deixara nele um vazio enorme. Ela ainda teria muito a ensinar, murmurou Amélia com delicadeza. Roberto respirou fundo. Sim, mas seus cadernos e anotações estão no ateliê. E a voz dele endureceu, onde ninguém entra. O tom foi tão firme que deixou claro, o assunto estava encerrado. Mas Amélia percebeu que naquele silêncio havia um segredo que respirava pelas paredes daquela casa. E naquela noite, enquanto tentava dormir numa cama macia pela primeira vez, ela sentiu algo que não sabia explicar. Um chamado. Algo estava preso naquela fazenda. Algo que queria ser descoberto. E ela, sem saber porquê, estava destinada a descobrir. 3 dias se passaram desde que Amélia chegara à fazenda Santa Rosa. 3 dias em que ela começava a entender as nuances daquela casa. O silêncio carregado do barão, a vitalidade dispersa de Mariana, a rigidez de Benedito,
o movimento constante dos escravizados e a presença invisível, porém pulsante, de Constança, a esposa morta que ainda habitava as paredes. Na manhã do quarto dia, enquanto arrumava o quarto de Mariana, ouviu a menina bater à porta com urgência. Amelinha. Mariana entrou sem cerimônia. Encontrei algo, e acho que você precisa ver. Ela carregava um livro de couro marrom contra o peito, como se temesse que o objeto fugisse. O que é isso? Perguntou Amélia, sentindo um arrepio inexplicável. Mariana fechou a porta, olhou para os lados, e só então respondeu. O diário da minha tia Constança. Amélia sentiu o coração acelerar. Onde encontrou? Embaixo da minha cama, enfiado entre as tábuas, como se alguém um dia tivesse colocado ali, escondido. Amélia sentiu a pele arrepiar inteira. A casa guarda segredos. E agora um deles estava nas mãos de duas meninas. Leia. Mariana entregou o diário a ela. Não consegui ler muito. Fiquei com medo. Amélia abriu o livro. A letra era bonita, feminina, cuidadosa. As primeiras páginas falavam de plantas medicinais, receitas, memórias triviais. Mas conforme avançava, algo mudava. A escrita ficava mais rápida, mais tensa, mais escura. Até que finalmente encontraram. 10 de março. Descobri algo terrível sobre Roberto. Algo que não posso ignorar. Preciso encontrar provas antes de tomar qualquer decisão. Amélia prendeu a respiração. Roberto? Sussurrou. Meu tio, Mariana confirmou, com os olhos arregalados. Amélia continuou lendo. 18 de março. As provas estão escondidas. Se algo me acontecer, que alguém as encontre. O que Roberto fez não pode ficar impune. Mariana segurou a mão de Amélia. Amelinha. Minha tia achava que meu tio a enganava. Ou pior. Amélia fechou o diário, sentindo o peso daquele segredo. Mas algo dentro dela também se revoltou. O barão não tinha olhos de assassino. Ela sentia isso com uma força inexplicável. O que de tão errado o seu salvador fez? Onde estarão essas provas? Perguntou Amélia. Mariana apontou para o jardim. No ateliê da minha tia. O lugar proibido. O lugar onde ninguém entra. O lugar onde, à noite, havia luz. Amélia respirou fundo. Então, é lá que precisamos ir. Na primeira madrugada seguinte, Amélia acordou com o som de passos no corredor. Passos lentos. Pesados. Quase arrastados. Abriu a porta do quarto com cuidado. Na penumbra, viu a silhueta do barão caminhando rumo às escadas. Ele descia como se carregasse um peso enorme nos ombros. Mas não era um homem indo cometer um crime. Era alguém quebrado. Ele faz isso sempre? Cochichou Amélia quando bateu a porta de Mariana. A menina abriu a meio olho, sonolenta. Faz. Desde que tia Constança morreu. Ele passa horas no escritório, remexendo papéis, bebendo vinho, escrevendo coisas que nunca mostra. Às vezes, chora. Amélia arregalou os olhos. Chora? Mariana assentiu. Eu escuto. Ele a amava de verdade, sabia? Minha mãe dizia que nunca viu um homem tão devotado quanto ele. Eles eram inseparáveis. Aquilo cortou o coração de Amélia. Se era verdade, então o diário tinha outro contexto. Constança poderia ter interpretado mal algo. Ou alguém podia tê-la enganado. E então um pensamento mais grave surgiu. E se alguém estivesse manipulando os dois? E se o verdadeiro inimigo fosse outro? É nossa chance, disse Amélia. O barão está no escritório. Precisamos ir ao ateliê. Mariana gelou. Agora? Agora. Elas vestiram xales grossos e desceram de fininho, evitando os degraus que rangiam. O vento cortava no pátio, mas o medo era mais forte que o frio. E então chegaram à porta do ateliê. Fechada. Trancada. Mariana olhou para Amélia. Amélia olhou para a fechadura e tirou um grampo do cabelo. Sabe abrir fechaduras? Mariana sussurrou, chocada. Aprendi na marra, respondeu Amélia, lembrando das vezes em que o pai a trancava para puni-la. 3 movimentos. Um clique. A porta cedeu. As duas entraram. O cheiro de tinta velha impregnou o ar imediatamente. A sala era grande, com janelas altas, cheias de poeira, pincéis jogados sobre uma mesa, quadros inacabados cobertos por lençóis. E no centro, uma tela enorme com o retrato de Constança. Amélia prendeu o fôlego. Constança era linda. Tinha olhos vivos, sorriso terno, postura leve. Podia-se sentir bondade nela, e uma inteligência aguçada. Mariana se aproximou da tela e tocou o rosto pintado da tia com os dedos trêmulos. Eu sinto falta dela, murmurou com voz embargada. Amélia abraçou a menina pelos ombros. Ela parecia ser uma mulher maravilhosa. Era. Mais do que posso contar. A luz da lamparina iluminou uma mesa com frascos de ervas, livros de botânica e anotações médicas.
Aqui. Amélia tocou um livro. Esta mulher estudava muito. Era estudiosa, inteligente, dedicada. Seria impossível manipular alguém assim. É por isso que acho que... Ela descobriu algo, Mariana disse. Algo sério. Foi quando ouviram um ruído. As duas congelaram, um estalo, como madeira cedendo, ou alguém caminhando. Amélia apagou a lamparina, e ficaram em silêncio absoluto, por segundos eternos, até perceberem que era apenas o vento abrindo uma das janelas mal encaixadas, mas aquele susto bastou para fazer as duas respirarem fundo e decidirem retornar ao interior da casa. Ainda não sabemos qual era o segredo, disse Amélia, mas encontraremos. E assim que saíram do ateliê, Verônica teve certeza. Algo naquela casa queria ser descoberto, algo que poderia salvar Roberto, ou destruí-lo. Na noite seguinte, enquanto o barão estava trancado no escritório, disseram em sussurros: "Hoje é a noite." Mariana segurou o diário no peito. "Precisamos encontrar as provas." Desceram novamente, tomando cuidado redobrado. A porta lateral do escritório, que dava para o jardim, estava destrancada como sempre. Roberto costumava deixar aberta para o ar circular. Elas entraram. O escritório era amplo, com estantes cheias, mesa robusta, mapas da fazenda e uma pintura de Constança na parede. "Ele ainda ama muito ela", sussurrou Amélia. Mariana assentiu. "Sempre amou. E acho que isso é parte do problema. Tio Roberto nunca superou a perda. E quando digo nunca, quero dizer que ele vive como um homem preso no tempo." Amélia passou os dedos pela moldura do retrato. Constança sorria para ela, como se soubesse que a moça estava prestes a recuperar sua verdade. "O cofre deve estar aqui", disse Amélia. E realmente estava, embaixo de livros volumosos, escondido atrás de um atlas antigo. Amélia o puxou. Era pesado. Mariana iluminou com a lamparina. "Como vamos abrir?" Amélia respirou fundo. "A resposta está no diário. Sua tia escreveu a senha, mês e dia do nascimento dela." Mariana piscou. "Agosto, dia 7. Amélia girou o seleto. 708, clique. O cofre abriu. As duas recuaram um pouco. Por medo, por expectativa, por respeito. Dentro havia um conjunto de papéis amarelados, amarrados por uma fita. Mariana puxou a primeira carta. Lida em voz baixa, constantemente preocupada com sua saúde. "Receio que suas febres possam indicar envenenamento lento, mas não encontrei traços claros. Continuarei investigando." Assinatura. Dr. Campos. Mariana tremeu. "Isso é tudo diferente do que tia escreveu." Amélia pegou outra carta. Era de Constança. "Campos, preciso de clareza. Se minhas febres continuarem, devo afastar-me da fazenda por segurança. Tenho medo. Sinto que alguém quer me calar, mas não acredito que Roberto faria mal. Ele me ama, sei disso, mas algo está errado." A terceira carta era ainda mais reveladora. Era de Campos também. "Barão, recomendo que Constança viaje para Ouro Preto imediatamente. Fraqueza, febres e vertigens podem estar relacionadas a substâncias externas." E escrito por Roberto na margem: "Faça tudo para salvá-la." Mariana levou a mão à boca. "Ele tentou salvá-la." "Sim", disse Amélia emocionada. "Ele foi enganado. Constança também." As duas abriram mais papéis, até encontrarem a carta mais terrível e reveladora. Uma carta do capitão Menezes para o Dr. Campos, sem assinatura de Roberto. "O barão jamais pode saber. Ele pensa que estamos tratando a esposa dele. Mas você e eu sabemos que ela descobriu demais. Afastá-la é a única solução. E se um dia ele cogitar nos questionar sobre algo, se arrependerá." Amélia sentiu uma onda de indignação. Mariana sentou-se no chão. "Seu meu tio, ele achou que estavam ajudando minha tia, quando, na verdade, estavam matando ela", completou Amélia. A verdade era clara. O barão era inocente. Completamente. Foi enganado, manipulado, deixado às sombras. E pior, vivia há anos acreditando que havia falhado com a esposa que amava, quando, na verdade, fora ele próprio a vítima de uma conspiração. Amélia fechou o cofre devagar. "Mariana, somos nós duas contra o resto desse mundo, e vamos tirar seu tio dessa escuridão. Eu juro." Mariana sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu sabia que você era diferente." Quando Amélia fechou o cofre, suas mãos ainda tremiam. Não de medo, de indignação. Ela olhou para Mariana, que ainda segurava a carta reveladora escrita por Menezes ao Dr. Campos. A menina parecia ter envelhecido ali, naquele instante. Os olhos infantis agora carregavam algo que jamais deveria pertencer a uma criança. Verdade demais, cedo demais. "Amelinha", Mariana sussurrou com a voz falhando. "E agora? O que vamos fazer?" Amélia respirou fundo.
Agora, vamos salvá-lo. Mariana piscou surpresa. Você acredita nele? Eu acredito no que vi. Amélia segurou as mãos da menina. Seu tio foi enganado. Ele tentou salvar sua tia. Nunca permitiu nada. Nunca assinou nada criminoso. Eles esconderam tudo dele. Mariana assentiu com firmeza. Então precisamos contar a ele. Não podemos, disse Amélia séria. Não sem proteger ele primeiro. Se contarmos agora, Menezes e Campos farão alguma coisa contra nós. O barão confia neles. Ou acha que confia. Eles podem virar o jogo. Mariana arregalou os olhos. Você acha que estamos correndo risco? Amélia a encarou com sinceridade absoluta. Acho que já estamos dentro dele. De repente, passos. Pesados. Familiarmente firmes. Amélia apagou a lamparina tão rápido que queimou os dedos. Mas nem sentiu. Elas se esconderam atrás da estante. A porta do escritório se abriu lentamente. O barão entrou. Mas ele não entrou como um homem calmo. Não entrou como um senhor da fazenda. Ele entrou como alguém quebrado. Roberto caminhou até a mesa, deixou a bengala de lado e se sentou pesadamente na cadeira. Pegou um papel, leu por alguns segundos e então passou as mãos pelos cabelos exasperado. Constança, murmurou ele, num sussurro tão frágil que parecia um pedido de socorro. O que eu não vi? O que eu falhei em ver? Amélia sentiu o coração apertar. Aquele homem não era um criminoso. Era um viúvo machucado, vivendo há anos sob um luto que nem sabia que era injusto. Mariana segurou a mão dela com força. Ele está sofrendo, sussurrou a menina. Amélia engoliu a emoção que subia e puxou a menina para fora da sala sem fazer barulho. O barão nunca soube que elas estiveram ali. E isso era bom. Por enquanto. Na manhã seguinte, algo estava diferente. Os trabalhadores cochichavam. Benedito caminhava rápido demais. E uma tensão inexplicável pairava no ar. O barão chamou Amélia e Mariana para o café. Dormiram bem? Perguntou ele, tentando parecer normal. Amélia notou o vinho na mesa, já pela manhã. Ele só bebia cedo quando estava angustiado. Barão? Mariana começou, mas Amélia apertou sua mão sob a mesa, pedindo que não abrisse a boca ainda. Tudo bem? Perguntou Roberto, franziu as sobrancelhas, ao notar a troca silenciosa entre as duas. Sim, senhor, respondeu Amélia com suavidade. Apenas um pouco cansadas da noite. Roberto observou mais um segundo, mas decidiu não insistir. Tomou um gole de café e então pigarreou. Hoje receberei visitas, disse. O capitão Menezes e o Dr. Campos virão tratar de assuntos antigos da fazenda. Quero que vocês duas permaneçam afastadas da sala de visitas. Amélia sentiu um calafrio. Por quê? Perguntou Mariana. Porque eles querem discutir temas sérios, Mariana. É melhor você e Amélia passarem a tarde no jardim ou no seu quarto. A menina cruzou os braços irritada. Assuntos sérios demais para mulheres, não é? O barão suspirou. Não se trata disso. Trata-se de segurança. Mas aquela fala era irônica. Ele acreditava estar protegendo elas de algo, sem saber que eram justamente aquelas visitas que ofereciam perigo. Quando ele saiu, Mariana virou-se para Amélia. Eles devem suspeitar. Sim. Ou querem conferir que está tudo sob controle. E meu tio? Mariana perguntou. Ele não sabe a verdade. Amélia respirou fundo. E se depender de mim, ele não será acusado injustamente. Nem tocado. Mariana assentiu, com os olhos brilhando de confiança absoluta. O que fazemos, então? Amélia pensou por alguns segundos. E então, sorriu de leve. Aquele sorriso sério que nasce de coragem e lógica. Esperamos. E observamos. Quando erram, criminosos sempre deixam rastros. Então, agimos, mas precisamos ter certeza de cada passo. À tarde, Amélia observava a casa da varanda quando a comitiva chegou. 3 cavalos, homens armados e um coche elegante. O capitão Menezes desceu primeiro. Alto, arrogante, olhos frios que pareciam aço temperado. Depois veio o Dr. Campos, magro, nervoso, mãos que tremiam, não de medo, mas de vício ou culpa. Mariana sussurrou. Eles são os culpados. Amélia segurou a mão dela. Não olhe nos olhos deles. Criminosos farejam medo. Fingimos ser apenas 2 moças inocentes. E assim fizeram. As duas ficaram na varanda, conversando sobre flores com naturalidade falsa, mas convincente o suficiente. Do outro lado da sala, Menezes as observava pela janela. Os olhos dele eram inquietantes, predatórios. Quem é essa menina nova? Perguntou ele ao barão. Amélia, respondeu Roberto seco. Minha nova tutora. Inteligente, educada, confiável. Menezes sorriu, mas não de forma amigável. Inteligente demais, talvez. O tom era perigoso. Demais.
O barão franziu a testa. O que isso significa? Menezes deu de ombros. Nada. Apenas observação de um militar. Gosto de saber quem entra nas casas que visito. Amélia sentiu arrepio na espinha. Campos fingia ler notas, mas seus olhos também a estudavam. Algo ali estava prestes a explodir. A noite chegou com tensão. O barão pediu que Amélia e Mariana jantassem em seus quartos, mas a governanta avisou que a mesa fora posta para todos. Era um convite, ou uma armadilha. Na mesa, Amélia se sentou ao lado de Mariana, ambas com postura impecável. O capitão Menezes sorriu. Então, senhorita Amélia, de onde vem? De Santa Rosa do Vale, senhor. Humble Place, ele debochou. Pequena demais para alguém com suas habilidades. Amélia sustentou o olhar dele. Conhecimento nasce em qualquer lugar, senhor. Basta alguém para ensinar. O barão desviou os olhos para ela, impressionado e preocupado. Campos pigarreou. E como está achando a fazenda? Perguntou ele. Encantadora e cheia de histórias, respondeu Amélia propositadamente ambígua. Menezes parou o garfo no ar. Que tipo de histórias? Amélia sorriu, inocente. Histórias de mulheres fortes que viveram aqui, como a baronesa Constança. Uma sombra passou pelo rosto do barão. Mariana apertou o guardanapo com força. Menezes sorriu de um jeito que fez Amélia estremecer. Constança era curiosa demais. Às vezes, curiosidade mata. Roberto bateu o copo na mesa, irritado. Capitão, respeito! Está falando da minha esposa. Menezes levantou as mãos, fingindo inocência. Perdão, barão. Foi só uma observação geral. Mas Amélia sabia. Aquele homem estava enviando um aviso. Fique fora disso. Ela não ficaria. Não agora. Não nunca. Mais tarde, quando todos subiram, Amélia e Mariana caminharam de fininho até o corredor. Foi quando ouviram vozes no escritório. Eles estavam discutindo. E quando Amélia se aproximou com cuidado, conseguiu ouvir fragmentos. Ela está perto demais. Não podemos deixar. O barão não pode saber. Se descobrirem o que fizemos. O sangue de Amélia gelou. Eles sabiam. De alguma forma, deveriam saber que o cofre fora aberto. Deveriam saber que alguém encontrara alguma coisa. E sabiam que Amélia estava envolvida. Mariana segurou o braço dela. O que fazemos? Amélia respirou fundo. Agora precisamos agir rápido. E antes que as duas pudessem recuar, uma voz fria ecoou atrás delas. Minhas senhoras, o que fazem acordadas a esta hora? Amélia virou devagar. Atrás delas, Menezes sorria na penumbra do corredor. Ele havia seguido as duas. E agora, o jogo estava prestes a virar. Menezes surgiu atrás delas como uma sombra viva. O corredor estava quase completamente escuro, iluminado apenas por uma lamparina distante, e naquele contraste de luz e trevas, seus olhos pareciam ainda mais perigosos. A esta hora, ele repetiu, com um sorriso lento calculado. Moças bem comportadas deveriam estar dormindo, não vagando pelo corredor do barão. Mariana instintivamente se encolheu. Amélia, porém, ergueu o queixo. Não estamos vagando. Estávamos indo buscar água, disse ela com voz firme. Menezes deu um passo à frente. Água? Ele inclinou a cabeça. Aqui no andar de cima? Amélia manteve a postura. Sim, a jarra do quarto acabou. Benedito costuma deixar uma na mesa do corredor. O capitão Menezes aproximou-se tanto que ela pôde sentir o cheiro do perfume forte, misturado com suor e pólvora. O cheiro de um homem acostumado a intimidar. Ele analisou Amélia como se fosse uma peça rara. Você é muito esperta, não é? Murmurou. Amélia não desviou o olhar. Só o suficiente para sobreviver, senhor. A resposta o irritou e intrigou ao mesmo tempo. Antes que Menezes pudesse dizer algo mais, passos pesados ecoaram pelo andar de baixo. Roberto. Menezes? A voz do barão soou tensa e irritada. Está fazendo o que no andar de cima a essa hora? O capitão recuou devagar, ainda mantendo os olhos em Amélia. Apenas garantindo a segurança da casa. Não faria mal a duas moças indefesas. O barão subiu os últimos degraus rapidamente. Quando viu Amélia e Mariana, a tensão em seu rosto se agravou. O que houve? Amélia respondeu antes que Menezes pudesse distorcer. Eu e Mariana acordamos com sede. O capitão nos encontrou no corredor. O barão encarou Menezes com uma expressão dura. Não preciso que vigie minha casa desse modo, nem minhas meninas. Houve um silêncio carregado de eletricidade. Menezes sorriu. Um sorriso sem humor. Como quiser, barão. E então se afastou, descendo as escadas com arrogância, como um predador que deixa a presa por achar que pode pegá-la depois. O barão virou para Amélia, o rosto sério, preocupado. Ele não deve se aproximar de vocês. Nunca. Seu tom era quase protetor demais.
Por favor, voltem para seus quartos e tranquem a porta. Mariana assentiu de imediato. Amélia demorou um segundo a mais. Está tudo bem, senhor? Ela perguntou com delicadeza. O barão respirou fundo. Não, não está. Ele passou a mão pelos cabelos. Algo está acontecendo, e não consigo enxergar claramente o que é. Mas sinto que estou perdendo o controle sobre minha própria casa. Amélia desejou, por um instante, colocar a mão sobre a dele em consolo, mas se conteve. O senhor não está sozinho, disse ela suave. O barão a encarou, e naquele olhar havia algo diferente. Algo quente, algo que nunca existira antes. Obrigado, Amélia, murmurou ele, e esse obrigado ficou ecoando nela por muito tempo. Na manhã seguinte nada parecia normal. O clima estava pesado, os trabalhadores andavam de cabeça baixa, os escravizados murmuravam entre si. Benedito caminhava rápido, tenso. O barão ordenou: ninguém entra, ninguém sai da fazenda hoje. Amélia sentiu um arrepio. Mariana correu até ela. Amelinha, acho que eles vão tentar alguma coisa hoje. Eu também acho, respondeu Amélia. E precisamos estar prontas. Mas prontas para o quê? Amélia apertou a mão dela. Para sobreviver e para proteger seu tio. À tarde, o barão foi chamado ao curral para discutir assuntos do gado. Mas, quando ele chegou lá, encontrou Menezes e Campos esperando, sem mais ninguém ao redor. Amélia e Mariana observaram de longe, escondidas atrás do muro de pedras. Tio está sozinho com eles, sussurrou Mariana, com o coração acelerado. Não está, disse Amélia. Estamos aqui. E se algo acontecer, corremos para a igreja e mandamos um mensageiro para o padre Lourenço. Ele confia em mim. Ele ajudará. Os três homens começaram a discutir. Menezes gesticulava, irritado. Campos parecia nervoso, olhando ao redor. E Roberto parecia desconfiar de algo, mas ainda não tinha a peça final. Até que Menezes elevou a voz. Roberto, você não está enxergando. Essa garota, apontou em direção à casa, está mexendo onde não deve. O barão franziu o senho. Do que você está falando? Você sabe muito bem do que. Menezes se aproximou agressivo. Aquele cofre, aquele diário. Alguém mexeu lá. E foi ela. Mariana apertou o braço de Amélia. Ele quer incriminá-la? Calma. Amélia murmurou tentando raciocinar rápido. Ainda não é o momento de agir. Roberto cruzou os braços. Menezes, como você saberia disso? E por que isso parece mais desespero seu do que indignação? A pergunta deixou o capitão furioso. Você acha que eu faria algo contra você? Não sei, disse o barão. Mas algo aqui está errado, e não é Amélia. Menezes ficou roxo de raiva. Você está acreditando nela, uma empregada, uma desconhecida? Estou acreditando nos meus instintos, respondeu Roberto firme, e eles nunca falharam comigo. Amélia sentiu o coração bater tão forte que doeu. Ele a defendia, sem provas, sem saber da verdade. Ele acreditava nela. Era mais do que seu próprio pai fizera na vida inteira. Menezes, em desespero, tentou uma última cartada. Se ela mexeu no cofre, então deve ter encontrado as provas. E sabe o que vai acontecer se ela levar isso às autoridades? Você vai cair junto, Roberto. O barão empalideceu. O que está dizendo? Campos tentou conter o capitão. Menezes, cale-se! Mas era tarde. Roberto percebeu que algo estava errado. Muito errado. Que provas são essas? Perguntou ele com a voz baixa e perigosa. Menezes deu um passo atrás. Nada que... Importa agora. Importa sim. O barão avançou. Diga. Amélia prendeu o ar. E foi nesse momento exato, nesse segundo suspenso no ar, que algo aconteceu. Trombetas, galopadas, gritos ao longe, a guarda imperial. O portão da fazenda explodiu em movimento. Soldados montados invadiram o terreno cercando tudo. Uniformes impecáveis, espadas na cintura, rifles reluzindo. À frente vinha o tenente Guimarães, um homem alto, forte, de olhar sério e postura impecável. Barão Roberto de Mendonça? Ele bradou. O barão se virou, confuso. Sim, sou eu. O que está acontecendo? O tenente apontou para Menezes e Campos. Prendam esses dois. Os soldados avançaram. Menezes tentou sacar a arma. Um soldado o desarmou com um golpe seco. Campos caiu de joelhos, chorando. Não, eu não sabia de tudo. Ele me obrigou. Mentiroso, Menezes rosnou. Você estava metido até o pescoço. Amélia e Mariana correram até a entrada. O tenente viu as duas e reconheceu Amélia imediatamente. Senhorita Amélia Ribeiro? Ele perguntou. Foi sua carta que nos trouxe até aqui. Roberto se virou para ela completamente chocado.
Carta? Que carta, Amélia? Ela estava ofegante, mas firme. Eu escrevi para o padre Lourenço. Pedi que enviasse uma mensagem urgente às autoridades. Ele acreditou em mim. E o senhor... Ela olhou para o barão. O senhor precisava ser salvo. Menezes foi algemado, gritando insultos. Idiota! Ingrato! Você vai pagar por isso, Roberto? Vai pagar. Não. O tenente respondeu. Quem vai pagar é você. E arrastaram o capitão para fora. Campos tentou fugir. 2 soldados o derrubaram no chão. Mariana segurou a mão de Amélia, chorando de alívio. Conseguimos, Amelinha. Conseguimos. Roberto estava em choque. Eles... Ele murmurou. Me enganaram esse tempo todo? O tenente assentiu. Capitão Menezes era parte de uma conspiração contra a coroa. Sua esposa descobriu acidentalmente. Para silenciá-la, eles criaram febres artificiais usando ervas tóxicas. O Dr. Campos falsificou exames. O capitão manipulou informações. E pior, fizeram você acreditar que ela estava sendo tratada. O barão levou uma mão à testa, cambaleando. Constança, minha pobre Constança. Amélia se aproximou devagar. Roberto, ele levantou o olhar para ela. E ali, naquele olhar devastado, Amélia viu um homem quebrado que carregava um luto injusto. Um homem enganado, traído, manipulado e destruído por uma culpa que nunca pertenceu a ele. Eu não sabia, Amélia. Ele murmurou com a voz rouca. Juro por Deus, eu não sabia. Ela segurou o rosto dele com cuidado. Os olhos dele se encheram de lágrimas silenciosas. Eu sei, disse ela, suave como vento quente. Eu sei. E pela primeira vez em anos, o barão chorou. Chorou como um homem que finalmente era libertado. Chorou como alguém que, enfim, enxergava a verdade inteira. E Amélia o abraçou, sem medo do que ele ou os outros achariam, sem hesitação, como quem abraça um futuro. Quando se acalmou, Amélia e Mariana explicaram tudo o que sabiam. Mostraram o diário e cartas. O barão parecia estar preso em um tipo de pesadelo. Após a prisão de Menezes e Campos, a fazenda ficou em silêncio. Mas não era o silêncio pesado e opressor que reinara durante anos. Era um silêncio novo, um silêncio de libertação. O barão caminhava devagar pelos corredores, como um homem que havia acabado de sair de um túmulo emocional. Cada quadro, cada móvel, cada canto da casa parecia diferente. Amélia observava de longe, de forma discreta, respeitando o luto e ao mesmo tempo sabendo que ele não precisava mais de solidão. Precisava de verdade. Ao cair da noite, o barão parou na varanda e ficou olhando o céu cheio de estrelas. Amélia se aproximou devagar. Está melhor? Ela perguntou a voz suave. Roberto demorou alguns segundos para responder. Não sei colocar em palavras. Hoje, tudo mudou. O peso que eu carregava, ele tocou o peito. Não era meu. Nunca foi. E isso, a voz falhou. Isso dói e alivia ao mesmo tempo. Só falhei em não perceber antes, em reparar nos sinais. Amélia se aproximou um passo. O senhor não falhou com sua esposa. Foi vítima, assim como ela. Constança não teria desejado que o senhor carregasse uma culpa que não era sua. Roberto virou-se para olhar Amélia. E naquele momento, ele viu algo que sempre estivera ali, mas que ele em sua dor nunca havia percebido. Firmeza, sensibilidade, lealdade e uma luz que parecia costurar as rachaduras que o tempo abrira nele. Amélia, ele murmurou quase sem voz. Obrigado. Sem você, eu nunca teria descoberto a verdade. Nunca teria sido salvo. Ela sorriu com tristeza e doçura. Talvez eu tenha sido só um instrumento. Deus escolhe o momento certo para revelar a verdade. Ele deu um passo à frente. Não. Sua voz saiu baixa, intensa. Foi você. O coração de Amélia bateu tão forte que ela precisou desviar o olhar para se recompor. A brisa fria passou entre os dois, levantando os cabelos dela. O barão inspirou profundamente. E pela primeira vez desde que Constança morrera, ele não se sentiu sozinho. Nos meses seguintes, a fazenda parecia respirar outro ar. Mariana voltou a sorrir como antes. Os trabalhadores estavam mais tranquilos. Benedito passou a andar menos tenso. Até o sol parecia brilhar de outro jeito. Mas quem mais mudou foi Roberto. Ele falava mais. Caminhava com postura menos pesada, dormia melhor. E quando passava por Amélia, era impossível não notar. Ele a olhava com uma atenção cheia de significado. Não era desejo bruto, não era impulso. Era algo muito mais delicado e perigoso. Era admiração, respeito, afeto contido. Em uma tarde, ele a chamou à biblioteca. Amélia entrou devagar. Roberto estava de pé diante das janelas, olhando para os cafezais. Está gostando da fazenda?
Ele perguntou sem virar o rosto. Muito, senhor. Roberto. Ele corrigiu suave. Quero que me chame pelo nome. Amélia respirou fundo. Sim, Roberto. Quando ela disse, o nome dele pareceu tomar outra forma no ar. Ele finalmente se virou. Amélia, preciso lhe perguntar algo. Algo importante. Ela engoliu seco. O que deseja saber? Roberto aproximou-se, até ficar um passo dela. Então disse, por que arriscou sua vida por mim? A pergunta caiu entre eles como um raio silencioso. Amélia respirou profundamente. Seus olhos encontraram os dele. E pela primeira vez, ela disse a verdade que vinha guardando desde a primeira noite. Porque eu vi a verdade no Senhor antes de ver as provas. Porque seus olhos nunca mentiram. Porque nunca acreditaria que fosse capaz do que o acusavam. Roberto prendeu o ar. Ela continuou com o coração tremendo. E porque pela primeira vez na vida, eu quis proteger alguém que me olhou como pessoa, não como serva, não como sombra, como alguém que importava. Roberto fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras entrassem em seu peito e ocupassem um espaço vazio que ele nem sabia que tinha. Quando abriu novamente, havia algo novo ali. Algo quente. Algo que não podia mais esconder. Você importa, Amélia, ele disse. E muito mais do que imagina. Naquela noite, Amélia sentiu dor no ombro. Uma dor antiga, resultado de agressões que sofrera na casa do pai. Quando tentava massagear a si mesma, escutou batidas na porta. Amélia? Era a voz de Roberto. Ela abriu a porta devagar. Desculpe incomodar, ele disse. Mas percebi que você estava com dificuldade para levantar a chaleira no jantar. Está sentindo dor? Ela hesitou, mas a sinceridade dele era impossível de ignorar. Sim, um pouco de dor no ombro. Ele aproximou-se. Posso ver? Amélia ficou tensa, nunca ninguém havia tocado nela com cuidado, mas confiou. Virou o corpo dando acesso ao ombro dolorido. Roberto encostou os dedos com gentileza, tão leve que parecia que ele temia machucá-la. Seu ombro está inflamado, murmurou. Isso é antigo. Era marca de anos de violência. Ela baixou a cabeça e desviou o olhar. Roberto percebeu, e com a voz mais calma que ela já ouvira dele, disse, você nunca mais será ferida, Amélia. Nunca mais. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedir, e quando ele enxugou com o polegar, Amélia sentiu algo que nunca sentira. Segurança. Ele ergueu o rosto dela com delicadeza e trouxe para si. Você não pertence ao passado, nem à dor, nem ao medo. Você pertence à vida. E se me permitir, quero que seja aqui. A voz dele falhou no final. Amélia respirou fundo. Eu permito. O barão fechou os olhos por um instante, como se recebesse um milagre, mas não a beijou. Ainda não era hora. Roberto respeitava tempos e curas. Apenas segurou a mão dela. E isso foi mais intenso do que qualquer beijo. Nos dias que se seguiram, o vínculo entre eles só cresceu. Uma tarde, Roberto chamou Amélia para dar um passeio pelos jardins. O sol estava baixo, dourando tudo ao redor. Mariana observava de longe, sorrindo, sempre mais esperta do que aparentava. Roberto caminhava devagar, as mãos atrás das costas. Amélia, ele começou. Desde que entrou nesta casa, você fez algo que ninguém conseguiu fazer. Trouxe luz, trouxe paz, trouxe esperança. Ela corou com um elogio. Apenas fiz o que era certo. Não. Ele parou diante dela. Você fez muito mais. Você me devolveu a vida. E devolveu a Mariana também. Você devolveu esta casa ao mundo. Roberto respirou fundo. E então, com a voz firme e emocionada, disse, Amélia, eu gostaria que ficasse aqui para sempre. Não como governanta. Não como tutora, não como hóspede, mas como minha esposa. O mundo parou. A respiração dela falhou, as mãos tremeram. Roberto, Lágrimas escorreram. Eu não sou de família rica. Não tenho sobrenome. Tenho marcas. Muitas. Eu também, ele disse, segurando as mãos dela. As minhas não estão na pele, mas na alma. E quero curá-las com você. Ela sorriu entre lágrimas. E... Mariana? Mariana correu até eles naquele instante. Eu já ouvi tudo. E a resposta é sim. Quero você como tia, como mãe, como tudo o que quiser ser. A menina abraçou os dois. O barão riu, com os olhos marejados. Amélia chorou. E entre os braços dos dois, ela finalmente encontrou um lar, um amor, uma vida e uma família. A notícia do noivado espalhou-se pela fazenda mais rápido do que o vento. Os trabalhadores sorriam ao ver Amélia caminhar. As escravas libertas, agora trabalhando com salário e dignidade, a abraçavam com carinho. Benedito chorou escondido num canto quando soube. E Mariana diz bem,
Mariana organizava tudo como uma pequena general. As flores serão brancas, disse ela segurando um caderno de anotações. E eu quero meu vestido azul, completou com decisão, fazendo Amélia rir. O barão, por sua vez, parecia outro homem. Aquela sombra antiga finalmente tinha desaparecido. Ele sorria, andava com leveza, trabalhava com energia. E sempre que olhava para Amélia, era como se o mundo inteiro coubesse naquele gesto. Está feliz? Ela perguntou certa noite, na varanda iluminada pela lua. Roberto segurou o rosto dela com delicadeza. Feliz não é suficiente para descrever. Eu me sinto inteiro. O casamento foi marcado para um domingo, na pequena igreja de Santa Rosa do Vale, a mesma onde Amélia aprendeu a ler, onde tantas vezes entrou com o rosto machucado e a alma partida. Mas naquele dia, ela entrou com o rosto iluminado, com o coração livre, de mãos dadas com Mariana, que seria sua dama de honra. E quando Roberto a viu atravessar o corredor, o mundo dele se transformou de vez. Amélia usava um vestido simples, porém elegante. Pérolas pequenas adornavam o decote, e o véu era de renda fina, herdado da mãe de Mariana. O padre Lourenço, com lágrimas discretas nos olhos, iniciou a cerimônia. Roberto de Mendonça, disse o padre, aceita Amélia Ribeiro como esposa? Promete honrá-la, proteger sua vida e seu coração? Roberto respondeu sem hesitar, com toda a minha alma. E você, Amélia, aceita Roberto? Ela sorriu, respirou fundo. Aceito, hoje e sempre. Mariana bateu palminhas chorando. A igreja inteira sorriu. E quando o padre anunciou, pode beijar a noiva, Roberto beijou Amélia com a doçura de um homem que esperou anos por aquela segunda chance. Não foi um beijo ardente. Foi um beijo profundo, cheio de promessa, cheio de futuro. A Fazenda Santa Rosa começou um novo capítulo naquela manhã. E dessa vez, um capítulo escrito com luz. A vida de Amélia mudou, mas não sua essência. Ela continuou acordando cedo, continuou caminhando pelos cafezais, continuou tratando todos com respeito, continuou lendo, estudando, ensinando Mariana. Mas havia algo novo nela: confiança, liberdade, amor, e a forma como a casa passou a tratá-la. O respeito era absoluto. Os trabalhadores a chamavam de Sinhá Amélia com orgulho. As mulheres da vila vinham pedir conselhos. E Mariana dizia a todos, a minha tia é a melhor mulher do mundo. Roberto trabalhava todos os dias para garantir que a fazenda prosperasse e sempre pedia a opinião de Amélia. O que pensa disso? Ele perguntava. Ela opinava. Ele escutava. O que começou como parceria virou cumplicidade. E essa cumplicidade virou amor profundo. Certa noite, enquanto caminhavam pelos jardins iluminados por lamparinas, Roberto disse, quando Constança morreu, eu pensei que jamais amaria de novo. Mas Deus, Ele sempre sabe o que faz. Ele me trouxe alguém capaz de curar o que o mundo quebrou. Amélia sorriu. E Ele me trouxe um lar. E uma família. Eu nunca imaginei que um dia teria tudo isso. Ele beijou sua testa. Dias depois, veio a notícia do julgamento. O capitão Menezes foi condenado por homicídio culposo de Constança, conspiração militar contra a coroa, falsificação de documentos, ameaça à integridade da família Mendonça. Dr. Campos recebeu pena menor, mas perdeu o direito de exercer medicina e foi banido da região. O tenente Guimarães enviou uma carta ao barão. A justiça foi feita, e agradecemos à senhorita, agora baronesa, Amélia, que trouxe coragem aonde outros trouxeram medo. Amélia guardou a carta com carinho. Era sua prova de que a verdade vence, mesmo quando parece impossível. Mariana cresceu muito ao longo daqueles meses, e certo dia, durante o café da manhã, ela colocou o guardanapo sobre o colo, respirou fundo e disse, tio, eu posso fazer um pedido? Roberto sorriu. Pode tudo, minha menina. Quero que a Amélia seja, oficialmente, minha mãe. Amélia quase derrubou a xícara. Mariana, ela murmurou emocionada. A menina levantou-se e a abraçou. Eu já tenho você no coração desde o primeiro dia, mas quero ter no papel também. Quero ter seu nome. Quero que você seja oficialmente minha mãe. Roberto segurou as mãos das duas. Se vocês duas desejam isso, então assim será. E no mês seguinte, com um processo simples, mas simbólico, Mariana tornou-se legalmente filha de Amélia e Roberto. Naquele dia, oficialmente, elas se tornaram uma família completa. 5 anos se passaram. A fazenda prosperou mais do que nunca. Mariana cresceu, estudou e virou uma jovem forte, inteligente e decidida, filha legítima em amor, em nome e em alma. Amélia, a antiga menina espancada, invisível, humilhada,
transformou-se em uma mulher admirada, querida, respeitada. Uma baronesa justa, firme e bondosa. E Roberto, ele descobriu o amor pela segunda vez. E dessa vez, o amor que nasceu da dor se transformou em renascimento. Numa tarde calma, Amélia estava sentada sob a sombra do carvalho, lendo um dos diários de Constança, que continuava sendo lembrada com carinho e respeito. Roberto se aproximou, colocando as mãos nos ombros dela. "O que lê?" perguntou ele. "Palavras de Constança", respondeu ela. Ela escreveu: "Se um dia eu partir, que Roberto encontre paz. Ele merece ser amado 2 vezes." Amélia sorriu. Ela era sábia. Roberto beijou o topo da cabeça dela. "E Deus a ouviu, porque ele me deu você." Ela fechou o livro, virou-se para ele e sussurrou: "E ele me deu você." Mariana correu pelo jardim rindo, chamando os dois para jantar. E enquanto caminhavam juntos para casa, Amélia teve certeza absoluta. Ela não era mais a moça ferida. Ela era a mulher que venceu. E que finalmente encontrou amor, verdadeiro, forte e eterno. E assim, a moça que guardou um segredo se tornou a mulher com uma verdade. A baronesa que amava sua família. A jovem que vivia uma verdadeira história de um amor. Um final digno, lindo e para sempre. Se essa história tocou seu coração, comente sua cidade, deixa seu like e se inscreve no canal. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos na próxima história.